Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita alegria que nos reencontramos mais uma vez, nessa manhã do dia 7 de fevereiro de 2021, para estudarmos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, hoje no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Saudamos a todos, em especial aqueles nossos irmãos que estão participando pela primeira vez, Marcela Abreu, Laurimar, sejam muito bem-vindas, tá? Que a espiritualidade amiga possa nos envolver nesta manhã e nos conceder, né, inspirações e intuições para que tenhamos um excelente estudo. Muito bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso estudo? Bom dia a todos, Rosângela. Bom dia, Rosângela. Tenhamos um bom estudo. Isso aí. Nosso companheiro Evaldo, ele costuma ler nossa mensagem, né, inicial, só que ele ainda não chegou aqui na sala. Mandei uma mensagem para ele, ele não respondeu, deve estar com algum problema na internet, né? A internet está muito oscilante aqui na nossa região. Então, eu vou compartilhar aqui na tela a mensagem. Algum dos amigos ou amigas gostaria de realizar a leitura? Eu vou, então, iniciar aqui, tá? Do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 178. Obra individual. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Quando o homem comete uma ação má, os reflexos delas perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende nela se exalta, a benefício do seu próprio apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que, pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, escura multidões de males poderão desaparecer para sempre. Emmanuel, Ave Cristo. Então, meus irmãos, convido a todos para que neste momento
elevemos as nossas mentes ao alto, ao nosso Deus Pai Celestial, a fim de lhe rogar bênçãos, para que hoje, nesta manhã, consigamos captar a mensagem do Evangelho do Cristo, a qual nós estudaremos em instantes. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver, que o Mestre Jesus, através desses espíritos benfazejos, possam nos envolver na tua santa luz, no teu amor infinito. Mestre amado, lhe rogamos, Senhor, que neste momento o teu amor, a tua caridade, a tua fraternidade, Senhor, possa envolver a toda a humanidade, em especial aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados que neste momento, Senhor, encontram-se aflitos, desesperançosos, descrentes. Que a tua caridade possa envolvê-los e assim, Senhor, reanimá-los para continuar as suas lutas rumo à edificação espiritual, Senhor. Quanto a nós, nos inspira, Senhor, entendimento sobre a tua lição que iremos estudar nesta manhã. Aqueles nossos companheiros que não puderam comparecer ou participar deste singelo estudo, Senhor, que eles se sintam abraçados por todos nós. Sê conosco hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beto, meu querido, podemos dar início ao nosso estudo ou você tem algum recadinho? Esqueci de alguma coisa, que minha cabeça não anda muito boa não, meu irmão. Se a sua não está boa, imagina a minha. Tá certo. Não, inicialmente não, né? Vamos passar a leitura, né? Quem é que vai fazer a leitura do... Hoje é o nosso companheiro Rubens, realizará a leitura do Evangelho. Logo em seguida passaremos a palavra para o nosso irmão Lima, que nos trará as primeiras reflexões acerca do tema de hoje. Em primeiro lugar, saudar a todos, né? Dizer da alegria dessas... Sempre que chega mais um, né? No Evangelho, é sempre uma alegria para a gente, né? E essa emoção enorme de ver essa alma querida também, né? Não que as outras não sejam, mas a grande maioria está sempre aqui conosco, e a gente não tem oportunidade de estar vendo a nossa Laurimar no dia a dia, né? Então, ela está aí com essa beleza desse sorriso ser igual. Isso, para a gente, é uma grande alegria nesse Evangelho da Manhã, né? Muito bom mesmo, muito bom. Estamos muito contentes e alegres com a presença da nossa irmã aqui, dos demais. E aqui fica a nossa gratidão, né? A irmã da nossa Laurimar, a querida Luana, que fez esse intermédio aí para que a nossa companheira pudesse participar. Ela é irmã espiritual, mas na vida material é filha. Ah, sim. Tá certo. Valeu. Então tá, meus irmãos. Agora, ajustados todos os detalhes, passo a palavra agora para o companheiro Rubens, e agradecendo, tá, meu irmão, pela sua disponibilidade, participação, colaboração. Fique à vontade aí para ler para a gente o tema proposto para hoje. Com certeza, meus irmãos. Muito obrigado aí pela oportunidade. É sempre um prazer poder participar com essa voz horrível que eu tenho aqui, mas tentar chegar aos corações de todo mundo por aí. Nós estamos no capítulo 18, o item a ser iniciado é o 16, não é isso? É só o 16, não? É o último. Não estou vendo outro. Não estou vendo antes do capítulo 19, né? Só o item 16. Isso mesmo. Hoje finalizamos aí o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Isso. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor,
entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, como obra do demônio. Abri os olhos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libre do Senhor para ser-se fiel, será bastante trazer a libre do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou Cristo, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos da vida, da esperança e da fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis. Seus ramos não dão mais frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob os seus galhos, à procura do fruto da esperança, capaz de lhe estabelecer a forma, a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, denunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abre, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão e da vida, como os há do pão material. Não sejais o número dele. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo e que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida,
O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Muito bem, gratidão, querido Rubens, pela leitura do item 16 do capítulo 18. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Seu Lima, meu querido, pode desativar, por favor, o seu microfone. E a palavra está contigo. Muito obrigado aí, tá? Obrigado a você. E agradecendo a possibilidade de estarmos aqui. Gratidão e bom dia para todos e para todas. Antes de iniciarmos, nós queremos fazer um singelo comentário quando Jesus diz: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por que não todos chamados? É um questionamento que até hoje se deleita nas nossas consciências. Será que Jesus estava fazendo alguma discriminação? Porque ele poderia dizer todos os chamados. Sabe por quê? É porque nem todos estavam capacitados a lhe seguir os preceitos. É aquele caso, você quer vir comigo? Não. Você quer? Não. Não adianta convidar aqueles que estão mergulhados na retaguarda, sem querer seguir. Então, Jesus, vendo isso, ele diz, muitos os chamados. E desses, de todos, muitos foram chamados, porque aqueles que foram chamados ficaram na condição de realmente segui-los. Mas mesmo aqueles que o seguiram, poucos foram os escolhidos. Nós observamos aqui logo no início, nem todos que dizem Senhor, que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E nós observamos aqui o seguinte, por que Jesus não disse todos aqueles que fazem a minha vontade, mas sim a vontade do Pai? Porque parte-se do pressuposto que todo bem promana de Deus. Não é porque nós fizemos um benefício aqui, demos um farnel ali, levamos uma palavra benéfica a alguns, que vamos dizer que fizemos o bem. Não. Nós fomos, naquele momento, instrumento de Deus. E não temos que nos arvorar em dizer que fizemos o bem. Nós não estamos ainda nesta capacidade de fazer o bem. Estamos ainda mergulhados nas nossas imperfeições. Quando fazemos um bem é porque Deus utilizou-nos como os instrumentos da sua misericórdia. E partindo desse princípio, nós vemos o seguinte, certa oportunidade, o Cristo disse, eu sou a árvore da vida, e vós as frondes. O ramo que não der frutos em mim, o Pai os cortará e os lançará no fogo. E nós perguntamos, que tipo de fogo é esse que Deus lança os seus filhos ainda recalcitrantes, mergulhados no erro,
que deforma a árvore da vida, é o fogo restaurador. É o fogo que não queima, mas restaura. Restaura as chagas perispirituais. E diga-se de passagem que dói. Quando nós interpolamos a árvore da vida, vamos chegar lá o que é interpolar. Quando nós interpolamos, nós causamos em nós, nosso corpo espiritual, uma mancha. E essa mancha, no momento, ela não dói. Por quê? Está sob a proteção do corpo físico. Mas uma vez que o corpo físico se aparte do espírito e ele aporta o plano espiritual, vai doer. É aí dizer que entra no inferno, porque queima. E nós vemos o seguinte, que toda a verdade, ela está no cristianismo. Os erros lá interpolados são de origem de quem? Do totó? Da onça lá? Da serpente? Não, é de erro humano, interpolados por nós. Porque achamos por bem trazer a árvore da vida que se consubstancia nos evangelhos de Jesus a nossa moda. Não, eu acho que, já vi inclusive isso, está escrito assim, mas eu acho que assim é melhor. Então, nós queremos trazer a árvore da vida, porque Jesus ele sempre utilizou da alegoria. Ele pegava, trazia de uma coisa material para que se consubstanciasse num conceito moral. E é por isso que nós vemos que as suas colocações foram eivadas da alegoria da vida, mas ele sabia que haveria de futuro uma doutrina, como ele também trouxe a doutrina, não religião. Uma doutrina que descerraria o véu da alegoria para que a verdade fosse posta à luz meridiana. Inclusive, no Evangelho segundo Marcos está lá escrito: nada se faz de oculto que não venha a ser posto à luz meridiana. Lê do engano fazer as coisas escondidas de quem? Então, nós observamos que este o fogo, é o fogo restaurador. Quando nós queremos nos curar de um medicamento, qual é o remédio? O remédio, quanto mais amargo, melhor. O sucesso, a vitória, no final da jornada, ela deve ter seguido por meios difíceis. Mudanças de hábito, que ela não é de graça. Tem que haver uma renúncia de nossa parte. E nós voltamos para a árvore da vida. Jesus, nessa oportunidade, ele tomou como exemplo uma árvore. O pomicultor, que ele não zela pelas árvores do seu pomar, o que é que vai acontecer? As árvores daninhas vão destruir, as pestes vão destruir, a não ser que aquele pomicultor zeloso tem que tomar conta das suas árvores. E é justamente a árvore que o Cristo veio plantar em nós, consubstanciado nos seus evangelhos. Aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É a responsabilidade de cada um.
Se você já sabe, como disse o apóstolo da gentilidade, o apóstolo Paulo, ensina o outro. E ele disse, como é que eu vou saber se ninguém me ensinar? O Cristo veio para isso, para nos tirar da ignorância da vida. Sócrates já nos colocava, você põe um ponto final na ignorância pela educação. Eduque. Se nós tivéssemos sido anteriormente educados, não precisaria de penitenciárias nem cadeias. Mas uma vez que andamos interpolando a árvore da vida, infelizmente estamos isso. Por quê? Porque nós deturpamos essa árvore da vida. Devemos zelar por esta árvore, a fim de que o viajor sedento, cansado, que vem de outras orbes, encontre esta árvore e nela descanse, se descendente, use os seus frutos adocicados, sanzonados, pronto para o uso. É isso que nós devemos fazer com essa árvore da vida, utilizando-a. Mas, na maioria das vezes, nós temos o fruto da vinde para degladiar e para esgrimar, brigando com o evangelho. Ah, eu sei, só uso o evangelho para difamar os outros, para destratar os outros, mas não para ajudar. Esses interpolam e, na sua ignorância, por assim usar a árvore da vida, os evangelhos do Cristo Jesus, serão ou seremos severamente responsabilizados, mais cedo ou mais tarde. Vejamos bem uma passagem. Porém, inimizade entre ti, porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Tu lhe morderás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça. Gênese mosaica. Alegoria. Está errado? Não. Qual é a descendência da serpente? A descendência da serpente é a mentira, é a falsidade, é a perfídia, é o sarcasmo. Coisa das piores coisas é o sarcasmo. Você, quando usa de sarcasmo, você perde uma amizade. E a descendência da mulher? Jesus. Qual é a performance de Jesus? A verdade. Veio Jesus entre nós para combater a verdade, por isso ele diz, eu sou a verdade. E todo aquele que não desenvolve a verdade é pura contradição. Porque a mentira, a falsidade, a perfídia, o sarcasmo, só tem realmente a deturpar essa árvore da vida. Árvore essa que, se você realmente segue com fidelidade a esses ensinamentos que o Cristo veio preceituar entre nós, fatalmente nós seremos também recompensados, porque lá no final do Apocalipse, a mensagem está escrito, tenho o meu galardão para ofertar àquele segundo as suas obras. Então, se nós queremos ter esse galardão do Cristo, vamos seguir fielmente a árvore da vida, a fim de que possamos, no final de tudo, ser aqueles escolhidos, entre os poucos escolhidos.
Irmãos, irmãs, muitos querem colocar e eu vou ficando por aqui. Gratidão, meu querido. Muito boa as suas reflexões aí, muito boa mesmo. Fiz algumas anotaçõezinhas aqui para depois reler de novo, tá? Gratidão mesmo. Achei interessante quando você falou aí da árvore da vida, né? Que o mestre nos asseverou ser, né? E aí essa simbologia para mim foi que me fez a simbologia da árvore que me fez compreender um pouco o tema, né? Aí eu imagino assim que o cristianismo, né? As lições do Cristo, o seu evangelho é a grande árvore, né? É essa árvore frondosa que o próprio Cristo, sendo jardineiro celestial, criou, plantou, né? E assim, as raízes, né, extensas, é a verdade celestial que está ali, impregnada nessas raízes, né? O tronco robusto e firme que sustenta, né, as grandes copas e galhas, né? São as sensações e sentimentos. As sensações, né, do bem-estar que promove aquele que consegue se abrigar nesta árvore. E os sentimentos, né, de confiança e responsabilidade daqueles que se aproximam dessa árvore, né? E aí, nessa alegoria, temos também os frutos, né? E o que são esses frutos? São as benesses, as maravilhas que essa grande árvore tem a nos proporcionar, que é a alegria, a paz interior, o bom ânimo, as demonstrações de bondade, indulgência e perdão. Só que temos aí o jardineiro, nós temos a simbologia da árvore, as raízes, o tronco, as copas, os galhos, os frutos, e nós, onde estamos, né? Neste jardim celestial, por assim dizer, neste pomar, né? Nós temos a responsabilidade de ser os cultivadores, né? Nós temos a responsabilidade de cuidar dessa árvore, como o senhor bem falou, para não deixar, né, que essa árvore seja maculada, ferida, destruída, né? Então, o que nos cabe fazer? Eu entendo que nós temos algumas funções aqui, que é cultivar, conservar, proteger e vigiar, né? Cultivá-la, né, compartilhando os seus frutos com aqueles que ainda estão sedentos, né, de fome e de sede da palavra do Cristo, do amor. Conservá-la, protegendo para que não seja maculada, destruída, né? E aí uma palavra muito interessante que o senhor utilizou, interpola, né? Interpolar. Então, é necessário também que a gente conserve isso para que não venhamos a interpolar essa árvore. Proteger, medir, né? Não, evitar todos os nossos esforços, né, contra os ataques desenfreados dos adversários do jardineiro celestial. Então, nós somos os soldados do Cristo. É necessário que a gente defenda, né, através das nossas boas ações, o seu evangelho. E finalizando aqui, o entendimento é a última função, né, dentre outras, né, que a gente lembra agora, que é a vigilância, né? Devemos vigiar, nos afastando daqueles que nos influenciam, né, negativamente e nos aproximando daqueles que nos inspiram perseverança e disposição no trabalho do Cristo, né? E aí a gente fica com o ide e pregai. É necessário, né, que a gente busque incessantemente a nossa reforma íntima, porque é a partir desse movimento, desse exercício, é que vamos desenvolver a capacidade de colaborar ainda mais, né, com aqueles que estão à nossa volta. E aí a gente lembra, né, que quando nós temos boas ações, quando nós nos propusemos a promover o bem, nós somos inspirados e instruídos, né, pela espiritualidade e podemos assim ser, talvez, né, motivação para aqueles que nos observam. E aí encerro a minha pequena contribuição com aquela frase que diz, né, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, à medida que nós fomos aperfeiçoando aí a nossa moral, a nossa conduta no dia a dia, nós
enfim, seremos esses cultivadores dessa árvore bendita, que é o Cristo, que é o seu Evangelho, e assim seremos reconhecidos pela nossa bondade, pela nossa caridade, pelo nosso desejo ardente de promover o bem. Beto, meu querido, passo para você. Então, vamos para a prece de encerramento. Ainda não. Depois dessas reflexões todas, né? Só nos cabe realmente fazer o complemento de gratidão a Deus, né? Através da prece. Mas vamos tentar realmente alongar um pouquinho as nossas reflexões. É interessante, né? O título do item do estudo do Evangelho, né? Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E Jesus, lá em João 8, né? Se não me engano, versículos 31 e 32, acredito que sim, ele reafirma essa realidade, né, em diversos momentos. Ele afirma que se permanecerdes em minhas palavras, olha só o que Jesus fala lá em João 8. Se permanecerdes em minhas palavras, sereis realmente meus discípulos. Né? O que é permanecer nas palavras de Jesus? Permanecer é estar, né? É, na realidade, vivenciar as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são, efetivamente, os seus ensinamentos. É tudo aquilo que ele veio trazer para nós. Né? Nós sabemos que Jesus é o governador do planeta e que a sua vinda é um momento planejado por ele e pelos seus pares, seus iguais, afirmados por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, né? Que afirmam que Jesus é um dos membros do conselho que dirige o sistema solar e possivelmente outros sistemas, já que eles interferem no sistema de Capela quando, não é, da vinda dos capelinos para a Terra, no momento em que a Terra estava em transição também, como esse momento em que nos encontramos, saindo de mundo primitivo para mundo de expiação e provas. Eu saí um pouquinho para voltar, tá, gente? Mas se eu não voltar, fique atento aí, porque nessa altura do campeonato, com 55 anos, a gente às vezes volta e não sabe realmente, né? Sai do caminho e não sabe voltar pelo atalho. Pega o outro atalho. Tá certo. Então, Jesus era um dos, né, dos componentes. Isso aí é uma revelação fantástica que o Emmanuel, através da mediunidade santa de Chico Xavier, nos traz sobre o planejamento do processo evolutivo do nosso planeta. A gente está indo um pouco lá atrás. E Jesus, então, toda essa vinda de Jesus, ela é planejada, né? Os espíritos chegam a dizer, se não me engano, no capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, acho que é o capítulo 3, se não me engano, de que esses conselheiros chamados
na espiritualidade superior, de comunidade dos espíritos puros. Olhem que isso é uma revelação muito grande, gente. Nós estamos falando de administração do universo. Estamos saindo, não é, propriamente da observação única religiosa em si, mas estamos falando de ciência, estamos falando de administração cósmica do universo. Então, eles afirmam, os espíritos superiores, os secretários e ministros de Jesus no planeta, de que esses espíritos, da comunidade dos espíritos puros, tiveram aqui em nosso planeta, nas proximidades, na psicosfera, né? Por 2 vezes, diretamente, uma quando Jesus estava estruturando o próprio planeta, né? Usando a matéria solar. Isso é outra revelação. Leiam o livro A Caminho da Luz, gente. Não deixem de ler esse livro. E a outra, quando o mestre estava mergulhando realmente na estrutura densa do planeta, tomando um corpo físico. Imagine um anjo, né? Imaginemos a pureza da estrutura espiritual de Jesus se adensando para tomar um corpo físico. Então, esses espíritos todos, os seus pares, vieram para preparar, para estruturar vibratoriamente, magneticamente, a psicosfera do planeta Terra. Foi um momento muito especial para o planeta, né? E aí Jesus, então, para não derrogar as leis, escolhe a sua mãezinha querida, né? A nossa Maria, para vir materialmente através dela e daquele homem humilde chamado José. Isso foi anunciado pelos espíritos superiores a eles mesmos, né? E mergulha no planeta para cumprir a sua função, que é um planejamento. Todo o processo do desenvolvimento, da evolução do cosmos infinito, ele recebe um planejamento da espiritualidade, dos espíritos puros, no sentido de que as humanidades avancem sem que haja um desrespeito, vamos dizer assim, ao livre-arbítrio coletivo. Então, há que se ter todo um planejamento. E Jesus veio com uma missão. Ele já tinha mandado antes, né, os profetas, já tinha mandado antes profetas no Oriente e no Ocidente. A gente vê lá, né, Confúcio, Buda e outros profetas no Oriente e também no Ocidente, né? E mandou ali os grandes filósofos. Sócrates, 350, 400 anos antes de Jesus, já pregava o cristianismo, né? Com toda a sua sabedoria e o seu sentimento cristão, ele já pregava o cristianismo. Então, ele mandou antes, mas para vir ensinar a verdadeira meta do homem, o verdadeiro sentido da vida, e deixar, né, esses ensinamentos gravados na história do planeta, de tal forma que dividiu o tempo do planeta em 2. Vocês observem isso, né? Um homem com apenas 3 anos de vida pública divide o tempo do planeta antes e depois dele. É uma coisa que nós temos que pensar muito. E ele vem
para dar ao homem, para mostrar ao homem, né, já atendendo a promessa que ele fez aos próprios capelinos, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, de que ele viria mais tarde, né, para dar o verdadeiro retorno, para que aquelas almas pudessem voltar à pátria-mãe, porque eles foram desterrados, saíram em função de serem espíritos rebeldes. Não é? Eu não vou entrar muito na história dos capelinos, mas foram divididos em 4 grandes raças e se espalharam aqui pelo planeta, em função de serem, né, saíram em função de serem espíritos rebeldes e foram acolhidos por Jesus, que os prometeu. Daí que resultou, né, a tradição conhecida por todos os povos antes de Jesus vir, que é a tradição do Messias. Né? As escrituras sagradas antigas dos egípcios, dos hindus, né? Lá de outros povos, dos Vedas, dos hebreus principalmente, todos falam nesse Messias que havia de vir. Por isso essa tradição, né? E que os judeus não aceitaram quando ele veio, e a não aceitação dele já estava prevista lá, não é? Segundo a palavra de alguns dos profetas. Então, Jesus vem realmente, né, atendendo a promessa de que ele viria num determinado tempo para marcar a história do planeta e dar à humanidade terrena o verdadeiro sentido da vida, para que o homem pudesse, que é o Evangelho, né? Que é essa grande árvore que ele disse que veio plantar, né? Dar o sentido da vida para que o homem pudesse, então, buscar nesse norte, nesse sentido, nessa vivência. Daí ele dizer, né, de que se permanecerdes em minhas palavras, sereis realmente meus discípulos. Se permanecereis meus discípulos. E aí ele complementa, né, naquela frase fantástica, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aí nós não devemos nos esquecer nunca. Então, ele vem e dá o sentido. Meus filhos, existe um novo reino. A vida não é somente essa vida de desterro, de dor, de sofrimento, de escravidão, não é? De uns sobre os outros, dos mais fortes sobre os mais fracos, em que nós vimos que o povo vivia naquela época e hoje não é muito diferente. Né? A imposição econômica, não é? O estado em que muitas e muitas, a grande maioria da humanidade vive, né? De subalternidade, os povos sofridos da África, do Oriente, as agressões dos mais fortes aos mais fracos, isso tudo existia naquela época, só que não existia meio de comunicação. Hoje nós temos, hoje nós sabemos. Né? A loucura de alguns despóticos, nossos irmãos, que, como o nosso querido Lima falou, terão que ir para o fogo purificador, não eterno, porque são filhos de Deus, são nossos irmãos, e nós devemos olhá-los com compaixão. Então, ele vem e diz para todos, né? Para todos. Existe um novo reino. Existe o reino de Deus. Existe o reino dos céus, onde todos poderão ser felizes. É isso que ele vem dizer. Trazer a esperança. E ele falava de tal forma era o magnetismo que ele exalava, que não havia como não acreditar nele. Aquelas criaturas
não entendiam direito cientificamente a coisa, e por isso ele anunciou lá, através também de João, né, que mandaria depois um outro Consolador que nos iria esclarecer tudo aquilo que ele teria dito e muito mais ainda, que é o Consolador prometido, se não me engano, lá em João 14, né, que viria depois com um dos seus apóstolos mais queridos, né, de seus discípulos, né, que viria restaurar, que seria o próprio Kardec, esse mergulho novo dessa alma fantástica que veio propiciar a vinda do esclarecimento, né, de toda essa realidade espiritual que ele não poderia dizer na época, mas o sentido ele deixou. Buscai primeiramente o reino dos céus, esse reino que ele veio anunciar, né? E toda a sua justiça. Amor é justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Que todas as coisas é essa? Materiais, não. Tudo aquilo que for necessário para o seu crescimento espiritual, para que você alcance o reino dos céus, lhe será acrescentado. Então, vem Jesus trazer, essa era a grande missão dele, trazer essa árvore, plantar essa árvore e dizer ao homem que, olha, o grande caminho para que você encontre a sua felicidade, porque aí ele diz, né? O reino dos céus não tem aparências exteriores, né? Enquanto hoje ainda a ignorância humana, e é normal, gente, é natural, nós somos uma humanidade muito criança, ainda por causa do desvio dos maus jardineiros, que criaram os movimentos religiosos e os deturparam com o interesse próprio do poder material, do poder de mando. Esses são os maus jardineiros, que pegaram a árvore, né, do evangelho pura e podaram e cortaram todos os seus galhos que dariam efetivamente, né, os frutos e as sombras, e criaram as árvores mais, que ele se refere aqui, né, e Jesus fala sobre elas, que não dão bons frutos e que serão cortadas. Todos esses movimentos religiosos que desviaram o sentido puro do Evangelho, eles passarão, não ficarão, porque chegará o momento em que o homem compreenderá efetivamente o sentido da vida e buscará, através, né, de novas atitudes, buscará efetivamente o reino de Deus que ele prometeu. Tem uma coisa aberta aí que está dando o reino de Deus, que ele disse, o reino de Deus, o reino dos céus, que eu vim pregar, que é o estado de felicidade da criatura quando ela alcança em seu processo evolutivo. Ele não tem aparências exteriores, não está aqui nem acolá. O reino dos céus está dentro de cada um. Não é? Está dentro de cada um. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam a Kardec onde estão escritas as leis de Deus. E o que eles respondem? Na consciência do homem. O reino de Deus está dentro da gente, né? Então, é exatamente em nosso íntimo em que nós vamos encontrar esse mundo de felicidade, através da nossa transformação e através realmente de buscarmos essa vivenciar, não é? Através, ele deixou simplesmente, o evangelho é simples, não é complicado, ele disse para a gente, olha, vocês querem ir para o reino do céu? Vocês querem ser felizes? Como é o destino de todas as criaturas?
Mesmo aqueles hoje que estão aí perturbados, enlouquecidos no mal, na corrupção, mesmo esses, um dia eles estarão realmente buscando o reino dos céus, porque despertarão, porque todos nós queremos ser felizes. Então, foi o que Jesus veio fazer. Você quer o reino dos céus? Vocês podem ser felizes. Não há diferença entre homem e mulher, como ele colocou, né? Ele foi um rolo compressor em cima de todos os preconceitos que havia, né? Todos, bons e maus, humildes, né? de posições sociais realmente menores e maiores, todos poderão obter o reino do céu. E ele só nos deu uma receita. Seja humilde e ame. Só isso. Né? Que é só o que a gente deve buscar. Mas esse ame que ele colocou é um ame diferente, é aquele amor a todas as criaturas. Né? Onde ele nos coloca, inclusive, o desafio: ama aquele que se tornou seu inimigo. Olha só. Ore por quem te ofende e calunia. Esse é o nosso desafio. Quando ele complementa, né, que méritos tendes em amardes aqueles que vos amam, se isso até os homens de má vida o fazem. Então não há mérito nenhum. O grande mérito está nesse crescimento do amor. E para você crescer no amor, você precisa efetivamente de se tornar uma pessoa humilde. Esteja em que posição social que você esteja. Porque vejamos, e aí ele nos oferece toda essa essência do seu evangelho, né? da grande árvore a ser buscada, né? No Sermão da Montanha, quando ele nos fala sobre isso, e lá no versículo 3, capítulo 5 de Mateus, ele coloca que é o primeiro versículo do Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. Ele coloca aquilo ali como o primeiro versículo, é como se fosse um portal. Porque se você não passar por ali, você não conseguirá os outros. Aí depois ele fala sobre os aflitos que estão passando por aflições, resgatando. Bem-aventurados, né? Os que sofrem, porque serão consolados, naturalmente. Os que sofrem sem revolta, os que estão saindo, os que estão se depurando, falando da lei de causa e efeito e da misericórdia divina. No versículo 4, ali, ele fala sobre a transição do planeta Terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Veja bem. Como pode alguém ser manso se não for humilde? Depois ele vem e me fala: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. Ele está falando todos aqueles que efetivamente conquistarão a bem-aventurança, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, que ele veio prometer, né? Esses sim, mas todos terão que passar pelo portal da humildade. Ninguém conseguirá ser bom se não for humilde antes. Podemos perceber isso em todos os homens santos que passaram e que foram exemplos para a gente na humanidade, como Francisco Cândido Xavier, como Francisco de Assis, como Sócrates, como todas essas criaturas, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todos eles tinham como característica, em primeiro lugar, a humildade, que é a primeira conquista. E aí, gente, ele inicia aqui dizendo: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus,
mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, não adianta dizer Senhor, Senhor. Dizer Senhor, Senhor é realmente repetirmos as palavras do Evangelho tão somente, sem buscar essa transformação íntima. Dizer Senhor, Senhor é, por exemplo, participarmos de processos formais de uma religião. Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, porque eu acredito em reencarnação, acredito em comunicabilidade dos espíritos, acredito em mundos habitados, né? Na imortalidade da alma, na existência de Deus, acredito nisso tudo. Mas de que adianta acreditar nisso tudo e não ter aquilo que é a essência da evolução e da conquista do reino dos céus, que é efetivamente sentir o amor. Então, inclusive para os espíritas, não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer que acredito em todas, né, os postulados espíritas. A gente pode até acreditar, está no raciocínio, na lógica, no cérebro, mas e o coração? Então, é o coração que efetivamente vai produzir os bons frutos. É o coração que vai dar a palavra amiga ao miserável do corpo e da alma, não é? As criaturas de toda a ordem. É efetivamente o sentimento do amor que é o nosso maior desafio. Uma vez, eu já falei isso em outras reuniões, sempre repito, porque vale a pena, um amigo espiritual virou para mim e disse assim, meu filho, isso dando um puxão de orelha na gente, meu filho, é muito mais meritório ser bom do que ser espírita. Olha só, isso é para a gente, né? Então, ser bom é a grande meta. Ser bom, efetivamente, é seguir o seu evangelho. É ser um bom jardineiro da árvore que ele plantou, não é? É não deturpar essa árvore, transformando, por exemplo, o espiritismo em uma doutrina ritualística, uma doutrina somente de cura do corpo. Não é. A doutrina espírita vem para a evolução do espírito, vem para curar a alma, porque a alma curada ela vai naturalmente trazer a cura do corpo, né? Então, a doutrina espírita não pode se transformar num processo ritualístico, num processo burocrático. Outro irmão me disse uma vez, olha, uma casa espírita com tudo organizado, sua livraria, suas rotinas, toda limpa, toda organizada, muito bonita, mas onde não há a convivência do amor entre aqueles que são os seus membros, é uma espécie de corpo sem alma, porque o amor é a essência. O amor deve ser efetivamente aquilo, a meta buscada pelo espírito, pelo espírita e pelo espírito, não é? Com a consciência de que toda essa realidade fantástica da imortalidade, né? Essa realidade fantástica da vida espiritual, dos mundos, dos universos paralelos, que hoje nós temos notícias, né? De que todos estamos avançando nessa jornada infinita para a conquista do reino dos céus. Não é isso?
Toda essa realidade só será alcançada efetivamente quando o homem conseguir viver aquilo que Jesus, né, efetivamente nos ensinou. Aqui diz assim: será bastante trazer a libré do Senhor para ser seu fiel servidor? Né? Libré quer dizer uma espécie assim de uniforme do servidor, né? Quer dizer trazer a aparência, trazer um brasão. Ah, eu sou cristão, né? Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso, efetivamente, exercitar. Todos nós ainda estamos, meus irmãos, numa luta íntima, buscando sair das nossas más tendências, como Kardec colocou sobre o verdadeiro espírita, né? O verdadeiro espírita é aquele que busca a sua transformação moral e que luta, né, para domar as suas más inclinações. Esses somos nós, lutando para implantar no nosso íntimo essa árvore fantástica do Evangelho que vai propiciar, que vai trazer as obras que serão os bons frutos na nossa vivência, onde? Na família, né? Junto aos nossos familiares difíceis, não são os que são fáceis, né? O exercício do amor, da tolerância, essas são efetivamente, né, as obras. Aplicar de verdade os ensinamentos cristãos, vivenciarmos as suas palavras, como ele coloca lá em João 8, né? Esse realmente é o nosso desafio. Não basta pertencermos a essa ou aquela religião. É preciso, efetivamente, que a gente vivencie no dia a dia. Em nosso íntimo, ele nos falou isso: ama o teu próximo como a ti mesmo. É preciso criar a psicosfera do amor dentro de nós, que é o chamado alto amor, né? Buscar reconhecer a nossa condição de filhos de Deus, né? E criarmos dentro de nós, através do alto amor, todas essas condições para que o amor se exteriorize. Só pode dar amor quem cria amor em si, né? Por isso ele disse: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, essa realmente, né? São essas as palavras que a gente gostaria de colocar sobre esse cultivo da árvore da vida, que é o Evangelho do nosso Senhor, puro e não desvirtuado, como os homens criaram através do tempo, chegando, inclusive, a utilizar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, no sentido de disputar coisas materiais, que geraram grandes guerras no passado, as cruzadas. Tudo isso foi feito em nome de Jesus, né? Na disputa lá de um local lá de Jerusalém, sob, né, esse disfarce na realidade. Então, não adianta nada de ordem material, a grandiosidade dos templos, nada disso. É a simplicidade. A simplicidade e a vivência. E a vivência começando dentro do lar. Dentro de nós, em primeiro lugar, dentro do lar, no ambiente de trabalho, né? Na oração que a gente pode fazer hoje, muitas vezes a gente mergulha em vibrações inferiores e podemos perceber, né, eu chamo de azia espiritual que nos traz essas vibrações, quando a gente, por exemplo, tem raiva dos nossos irmãos que estão aí na má governança, né? Nos processos de desvios públicos. E muitas vezes a gente se deixa levar pela
eles precisam do nosso amor. Pelos maus, pelos que estão ainda no caminho da violência, dos vícios, né? Da corrupção. São almas que necessitam muito mais do nosso amor do que propriamente da nossa crítica. E aí a gente ter cuidado em usar a mídia que hoje está nas nossas mãos através dos diversos, né, mecanismos que hoje a internet nos propicia, né? Cuidado com replicar mensagens infelizes e negativas e mentirosas. Vamos dar bons frutos através das nossas preces, dos nossos pensamentos bons, da nossa capacidade de compaixão por aqueles que ainda estão atormentados, estão enlouquecidos. Isso faz parte de um mundo de expiação e provas ainda. Isso é normal ainda, né? A nossa meta, portanto, é consolidarmos o amor em nós, de tal forma que ele nos faça felizes, né? Para conquistarmos efetivamente o reino de Deus, que não está aqui nem acolá, está dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência de vocês, né? E vamos agradecer a Deus a oportunidade especial de estarmos aqui. Sandro, meu chefe. Muito bem. Gratidão. Agradeço a você também, Beto, pelas suas palavras, pelas suas reflexões muito boas, assim como a do seu Lima. Então, neste momento, disponibilizamos aí para os demais companheiros que queiram falar alguma coisa sobre o tema, fiquem à vontade. Nós temos uns 4, 5 minutinhos antes da nossa prece. Então, quem quiser, por favor, fique à vontade. Sei que os nossos amigos Beto e Lima, assim, meio que abordaram de uma forma tão interessante, tão importante o tema, né? Tão profunda, que fica pouca coisa para a gente complementar, mas sempre tem um dos nossos irmãos aí que busca uma inspiração e nos traz algo diferente, um entendimento, uma pergunta. Fiquem à vontade. Na verdade, eu acho que... Bom dia, todo mundo. Eu cheguei atrasada hoje. Na verdade, é mais uma pergunta mesmo do que realmente qualquer contribuição. É que a gente... Você sabe o que me fugiu a ideia? Coisa esquisita. Que fala, né, do cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, né? Que eu tive uma dificuldade em compreender. Eu sou muito nova no espiritismo, mas eu sempre entendi o espiritismo como cristianismo, né? Assim, na minha cabeça, mesmo enquanto eu era católica. E depois de um tempo, agora eu entendi e vi, né, pesquisando, que algumas pessoas não têm, né, o espiritismo como cristianismo, o que não faz muito sentido para mim. E aí, hoje estava falando muito sobre isso aqui, né, que eu achei legal. É que a gente... E aí alguém me explicou, eu não me lembro muito bem quem, que o nosso cristianismo é aquele em que Jesus trouxe, sem as deturpações e sem as modificações que aconteceram ao longo do tempo. E aí ele fala aqui isso, né? Quando ele diz que o cristianismo, ao qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos. E quando ele diz, né, que ele tem muito ainda, o que Jesus deixou tem muito, assim, para a gente não modificar, mas entender aquilo, né, ali.
E ele lá na frente fala, no segundo parágrafo, né? Escutai essa palavra do mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, como obra do demônio. E aí, assim, é confortável. Eu sei que talvez para vocês que estão há muito tempo, mas é muito confortável, né? Você compreender toda a base que vocês têm hoje de se sentirem seguros de tudo que vocês, né, caminharam. Mas aqui está escrito, né, o porquê. Óbvio, o Espiritismo foi lá na origem, estuda aquela origem, e é nesse cristianismo. E como tudo mudou muito, e aí foi o que o Beto falou, muita, é, é, muita modificação para ritual, né? E pouco para avançar da compreensão do que Jesus nos deixou, para melhor caminharmos. Eu fiquei muito feliz em compreender agora de onde eu ouvia em todo o tempo nas palestras que o cristianismo que a gente segue é o cristianismo deixado por Cristo. E foi muito gratificante. Eu pude ver hoje aqui, né, na hora desse coisa. Só isso. Obrigada. Que bom, Denise. A gente que fica feliz, né, em cada reunião com essas descobertas. Né? Verdade. A gente fica muito feliz. É isso mesmo. Ficamos mesmo e, assim, aprendemos, né, na literatura espírita, na revelação dos espíritos, que o espiritismo ele vem, né, trazer para nós esse cristianismo redivivo, né, o genuíno, né, a essência da mensagem do Cristo, como diz aqui no texto, que foi deturpada por nós mesmos, né, e o seu Lima deu um enfoque nisso, ao longo dos anos para suprir as nossas necessidades e as nossas querências materiais. E aí vem a doutrina, né, esse Consolador prometido, a terceira revelação, nos trazer a mensagem igualmente àquela que o Cristo, naquele momento, né, quando esteve aqui, como o Beto falou, não teve condição, né, de compreendermos, não tínhamos condição de compreendermos. Então, vem agora numa linguagem mais adaptada à nossa maturidade espiritual, de forma que a gente compreende, né, a essência, ou pelo menos estamos aqui na busca desse entendimento, né? Então, é muito bom, Denise, assim, saber que, na verdade, o teu exemplo é de muitos aqui, inclusive o meu, né? Então, é muito bom. Essa doutrina é muito consoladora, muito esclarecedora, e isso nos motiva ainda mais a mantermos, né, o nosso comprometimento para com ela, né, e assim propagá-la de uma forma responsável e da melhor forma possível. Mais alguém? Acho que não. Então, meus irmãos, é chegado o nosso horário, é uma pena, poderíamos ficar aqui a manhã toda, né, conversando neste bate-papo fraternal em torno da mensagem do Cristo, mas a espiritualidade também tem os compromissos, e aí a gente deve ser disciplinados a ponto de cumprirmos o nosso evangelho, né, o nosso estudo no horário programado. Passo a palavra para o companheiro Beto, para que ele, na sua inspiração, possa nos fazer o prece de encerramento, mas antes disso, gostaria de saber quem pode, no domingo que vem, ler para a gente o item 1, 2... Vamos levar até o 5, Beto? É possível? Pensei em estudarmos de 1 ao 5, porque são parágrafos curtos. Perfeito. Poder da fé. Pronto. Então, irmãos e irmãs, quem poderia fazer a leitura do Evangelho domingo que vem? Ninguém se manifesta. Rubens? Eu acho que eu vou ser o leitor oficial daqui. Pode me botar como leitor, pode me botar como leitor oficial. Tá certo, Rubens. Lhe agradeço aí, tá, meu irmão? Então,
capítulo 19, item 1 a 5, o poder da fé. E para as primeiras palavras, reflexões, algum voluntário, voluntária? Não precisarei usar aquele método da Mônica, não, né? Não, mas se não tiver, a gente realmente a gente escolhe, né? Então. Livre e espontânea pressão, né? O Rubens, ele foi esperto, ele pega logo a leitura. Estou de olho em você. Estou de olho em você. Eu gosto de ler. Gosto mesmo. Vai ser um assunto interessante, né? O poder da fé. Quem poderia nos trazer? Coisa simples, singela. Cecília está rindo. Eu acho que... Não sei, né? E positivo? Ela deu positivo, foi, Beto? Eu acredito que sim. Ela fez um sinal ali, eu acho que foi positivo. Que tempo que ela não participa, né? O pessoal é bem interessado mesmo. Eu faço. Denise. Muito que bem. Boa, Denise. Valeu, Denise. Vocês sabem que semana que vem é carnaval, não, né, gente? É a melhor época para o Evangelho. É verdade. Melhor época. A nossa festa, na nossa festa espiritual, o nosso banquete espiritual, que beleza. Até então, os 5, né, gente? Então, definido aqui os voluntários, Rubens na leitura, Denise nas primeiras palavras, primeiras reflexões, passamos agora para o Beto e fazer a prece de encerramento. Eu gostaria de fazer um pedido, mas aí eu acho que a Luana está perto de Laurimar. E eu gostaria de pedir à nossa irmã, né, que aí acionasse o seu microfonezinho, se for possível, ela está me ouvindo, e fizesse a prece para a gente, né? O microfone está fechado. Se Luana estiver perto, pede a ela para clicar Olha aí aí, no microfone. Luana, aí. Aí. Sabia que você ia fazer isso comigo. Você sabia, né? Eu estava sentindo aqui, estava me comunicando com você, né? Você pode fazer, meu amor, a prece para a gente? Posso, claro que eu posso. Então faz. Senhor Jesus, nesse instante, Senhor, em que estamos reunidos falando de Ti, falando dos Teus ensinamentos, que é o roteiro de nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor, por esses pequenos momentos, onde Tu, Senhor, na Tua essência, estivesse em todos os nossos corações. Agradecidos somos a Ti por este momento. Claro, que tempo, para a gente sentar um pouco na natureza. Muito obrigado, Senhor. Esteja não só agora, mas para todo sempre em nossos corações. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, querida. Muito obrigado. Obrigado. Que presentão recebemos nesse domingo. Que nada. Mais uma vez, gratidão, tá, Luana, pela sua caridade aí. Você não sabe o quanto estamos felizes com a nossa querida Laurimar participando aí do nosso estudo. Muito bom mesmo. Gratidão mesmo. Obrigada. Olha, obrigado a vocês. Ele ouviu? Obrigado a vocês pelo abraço que recebi de cada um. Então, meus queridos, vou passar agora rapidamente para os nossos recadinhos. O primeiro deles é esse aqui.
com muita alegria que estamos anunciando o retorno aí dos nossos estudos, aqueles que estavam interrompidos temporariamente por conta do recesso, né? Então, temos, a partir do dia 18/2, o retorno dos estudos psicológicos à luz da doutrina espírita, quinta-feira, 20 horas. Em seguida, no dia 20, no sábado, retorno da evangelização infantil e grupo de pais, a partir das 16 horas, e a mocidade espírita, a partir de 18h30. No dia, aí dá um intervalozinho, no dia 2 de março, uma terça-feira, 20 horas, temos o retorno oficial do estudo do Livro dos Espíritos. Tá bom? Todos eles, sabemos, estão sendo realizados aqui no aplicativo Zoom, né? E o nosso evangelho, que é ininterrupto, inclusive no carnaval. Tá bom? As nossas palestras públicas doutrinárias continuam sendo realizadas de forma virtual, toda sexta-feira, 20 horas, no nosso canal do YouTube. Então, pedimos aí a todos que acompanhem e divulguem, né? Vamos propagar a mensagem do Cristo. De minha parte, nada mais a avisar, relembrar. Desejo a todos um bom domingo, novamente saudando a Laurimar e a companheira Marcela. Muito bem-vindas, espero que vocês tenham gostado aí do nosso singelo estudo e será um prazer tê-las novamente. Obrigado. Gente, vamos divulgar o estudo do Evangelho em nossas redes, né? Exato. É muito importante isso, né? Cada um da gente fazer essa divulgação, convidar os nossos irmãos. Porque em cada lar, né, que domingo de manhã, que receba o Evangelho. Verdade. E dessa forma nós estamos irradiando, podemos alcançar muitos e muitos lares. A gente faz esse pedido a todos aí, para divulgar, sempre que a gente receber aí, né, o Sandro posta aí, no caso, todo sábado, as informações do estudo do Evangelho, e a gente pode distribuir com os nossos milhares. Eu devo ter uns 2 ou 3 seguidores, mas a grande maioria aí, né, tem mais de 1.000. Não é? Isso tudo. Entendeu? Vamos divulgar, gente. Isso aí é muito importante. Não somente o Evangelho, né? Todas as nossas atividades. Isso. Tá bom? Sandro, Oi, pode falar, Rubens. Interrompi meu amigo Beto aí. Desculpa, Beto. Pode continuar aí. Não interrompeu, não. Eu estou falando muito, está na hora. Só pedir ao Sandro se ele vai colocar essa informação aí que ele mostrou dos nossos estudos, aí você vai botar no grupo. E para ele botar lá no grupo, para poder pegar para mim. E outra coisa, eu tinha falado com o Gessiel, porque eu participo do estudo do Livro dos Espíritos, sempre participei, na outra casa, inclusive. Então, eu tinha proposto ao Gessiel se ele iria montar um curso, se ele poderia fazer um curso do Livro dos Médiuns. Ele ficou de levar aí para uma reunião de vocês aí, eu não sei se ele chegou a levar, se ficou ajudado, alguma coisa assim. Então, seria uma proposta, né? Mais um estudo do Livro dos Médiuns seria muito interessante, porque a gente iria descobrir se temos mais médiuns no grupo, né? Porque existem muitos médiuns aí que estão... Ok, Rubens. Lhe agradeço aí, tá? A sugestão. A gente vai amadurecendo a ideia aí, junto com o conselho diretor, ver as possibilidades, né? Ver as condições que a gente tem atuais aí, até mesmo de coordenadores, né? Para esse estudo, os tarifeiros aí, e se a gente conseguir chegar num denominador comum e perceba que há condição de implementar mais esse estudo, certamente a gente vai divulgar aí para o pessoal, tá bom? Mas, desde já, em nome da coordenação de doutrinária, eu lhe agradeço muito e vamos te dar um retorno, tá bom, meu irmão? Tá bom, muito obrigado. Sandro, Obrigado a você. Sandro? Oi?
É Letícia, Sandro. Oi, Letícia. Olha, queria falar com a Laurimar, porque eu cheguei atrasada. Querida, muitas saudades. Um abraço para você. Amei te E ver. você também. Um abraço para todos. Um bom domingo. Isso aí. Queridos, podem abrir o microfone aí, fiquem à vontade, tá? Ó, bom domingo a todos. Bom domingo. Bom domingo a todos. Bom domingo. Obrigada. Bom Bom domingo. domingo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Com Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Dia. Bom dia, bom dia. Tchau, Sandro, só não tchau. esquece de colocar essa etiquetinha que você mostrou aí, dos cursos no grupo. Vou divulgar hoje. Tá bom, obrigado, um abraço. Valeu, obrigado a você. Bom final Bom de domingo a semana. todos. Seu Lima, muito obrigado, meu irmão. Tchau. Obrigado a vocês pela possibilidade. Boa, Bom dia e maravilha. bom domingo para todos e todas. Igualmente. Até Domingo mais. a todos. Meu parceiro, muito obrigado. Bom domingo, tá? Tudo de bom.